Boa tarde, gente! Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindas, bem-vindos. E vamos chegando então, para quem não me conhece, vou me apresentar. Meu nome é Daniela, sou confeiteira especialista em bolos de festa com buttercream e meu propósito aqui é ensinar confeiteiras e pessoas comuns que gostam da confeitaria a fazer 5K ao mês com bolos de festa em buttercream, mesmo começando do zero. E aqui eu trago técnicas, estratégias para você conseguir aí faturar os 5.000 reais ao mês com bolos de festa em buttercream, certo? Hoje vocês estão me vendo diferente, né? Estou sem avental, hoje eu aposentei um pouquinho o meu avental. E o tema, então, da nossa aula de hoje, eu vou falar aqui sobre os 3 erros que impedem você de vender um bolo perfeito em buttercream, tá certo? E eu quero saber aí de você, quem que tem insegurança, né? Medo de fazer bolos. Porque eu sei aí que tem muita gente que tem medo do bolo cair, do bolo rachar, de não ficar inteiro, das pessoas não gostarem, do cliente não gostar. Enfim, a gente tem essa cobrança aí com a gente, né? Nós confeiteiras que trabalhamos com bolos ou queremos trabalhar, a gente fica sempre naquela insegurança, né? Se meu bolo vai agradar, se o bolo vai cair, vai chegar inteiro, né? E o que acontece é que todo mundo tem medo, a gente vai sempre dar aquele friozinho na barriga quando a gente vai entregar um bolo para o nosso cliente. Mas eu sempre falo uma coisa, que o medo e a insegurança andam juntos com a falta de conhecimento. Quando você conhece das coisas, o medo e a insegurança, elas ficam menores, né? Elas minimizam e muitas vezes acabam aí até indo embora, né? Então, o medo e a insegurança é por conta aí de você não ter conhecimento, né? Então, quando a gente desconhece alguma coisa, não domina alguma coisa, é que vem o medo e a insegurança, né? Então, por isso que a gente sempre tem que estar aí buscando conhecimento para que a gente consiga fazer sempre um bolo perfeito, né? Um bolo que vai agradar aí o nosso cliente. É claro que a gente não é perfeito, todos nós podemos errar, todos nós, a gente é ser humano e ser humano erra, mas quando a gente entende das coisas, tem o conhecimento, a gente consegue minimizar e contornar muitas situações que acontecem na nossa cozinha quando a gente trabalha com bolos, certo? E eu pergunto para você, o que é ter conhecimento, né? O que é ter conhecimento? Como que eu vou buscar conhecimento? É indo atrás de tutorial na internet? É buscando receitas aleatórias na internet? Né? Tutorial como decorar um bolo perfeito, como não sei o quê. É fazendo isso? Obviamente que não. Né? Você precisa entender tudo que envolve fazer e vender um bolo. Né? Porque só assim você vai ter sucesso com seus bolos e conseguir aí fazer o teu dinheiro no final do mês. Conseguir aí ganhar o que você deseja. Se é 1.000, se é 2.000, se é 3.000, se é 5K. Né? Porque meu objetivo aqui é transformar você numa confeiteira profissional. Uma confeiteira profissional 5K. E uma confeiteira profissional, ela precisa estar segura para ela não errar, né? Ou, como eu falei, minimizar os erros, porque nós somos humanos e erramos. Porém, quando a gente tem o conhecimento, a gente consegue contornar as coisas na nossa cozinha, né? E isso é muito importante. Porque às vezes o que acontece? A gente não entende dos processos, das técnicas, das coisas. A gente acaba acontecendo o quê? Perdendo receita, perdendo tempo, né? Porque quando a gente perde receita, a gente perde tempo também. A gente perde dinheiro também, né? E o que pode acontecer de pior? Deixar o nosso cliente na mão, né? Muitas vezes. Por quê? Porque o bolo aconteceu algum acidente com o bolo. Então, isso é muito complicado, né? E você pode perder um cliente por causa disso. Não entender as coisas, não ser profissional naquilo que você faz, né? Então, isso é muito complicado, é muito sério. Porque as pessoas acham, né, que fazer bolos é pegar receita na internet. E não é bem assim que funciona. Se fosse assim, tava todo mundo aí fazendo, né, os bolos corretamente, certo? Então você precisa realmente entender das coisas, né?
Quando você entende esses processos, tudo fica mais fácil na nossa cozinha. A gente evita desperdício, né, de ingrediente. E a gente consegue também ter mais facilidade na nossa produção, na nossa cozinha, né? A gente consegue sempre entregar um bolo em segurança ao nosso cliente. Então, isso é muito importante, né? E sempre tem aquela pessoa também que acha que fazer bolos de festa é ter dom, né? É ter habilidade, que não precisa, né? Que precisa aí nascer com essa habilidade, ser criativa, ter dom, e não é assim que funciona, né? Ontem a live de ontem foi um exemplo disso, Isso, né? Essa decoração desse bolo sim, a aí, gente né? fez ontem aqui na live, né? Então, gente, não é assim que funciona. Eu não sabia fazer bolos assim, né? Eu não tinha esse dom aí que as pessoas falam. Então, não é assim, não é que precisa ter dom, ter habilidade, ter conhecimento, não sei, prévio, né? Que nem muita gente fala. Não, é ter técnica, método e processo. Porque sem isso você não vai conseguir entender das coisas, né? Entender por que, que você está fazendo tal coisa. E eu tenho também muitos alunos que eles não sabiam fazer bolos, né? E hoje fazem lá os bolos lindos. Então, gente, não é ter dom, tá? E nem habilidade. É você entender as técnicas, os processos, porque é treino. E aos poucos você vai, com a tua mão na massa, você entendendo, é que você vai adquirindo habilidade, né? E experiência na tua cozinha, na tua produção com os seus bolos, né? Então é com conhecimento e método que você vai pegando habilidade e experiência, certo? E é ó, pessoal Ah, chegando aqui, a Neide Leonor de Recife, é isso? boa tarde, Recife, que legal. Ivone, boa tarde, dando boa tarde. No Boa Instagram também tarde, bastante gente entrando. legal, gente. Sejam todas muito bem-vindas, né? E a gente traz assuntos aqui bem importantes, por quê? Porque eu quero que vocês se tornem realmente profissionais naquilo que vocês fazem, né? Profissional aí naquilo que você faz, que entenda realmente e se posicione como uma profissional, que a gente vem falando isso desde o início da semana passada, né? E outra coisa também, tem gente que pensa, né, que é muito complicado fazer bolo, vender bolo, fazer bolo, que acha às vezes difícil aí. E eu quero deixar uma coisa bem clara aí, né? Nunca é fácil, né, gente? Nada é fácil nessa vida. O que é fácil, né? Se fosse fácil, todo mundo faria, como eu sempre falo. Nada é fácil nessa vida. Mas é o conhecimento que vai te deixar aí realmente profissional e que vai fazer com que você tire de letra aí as coisas, né? E consiga fazer. Então, o complicado vai se tornar fácil quando você tem conhecimento. O difícil mesmo, né? Eu sempre falo aqui, é a gente não procurar conhecimento e chegar no fim do mês, a gente não conseguir pagar nossas contas, pagar a conta de luz, pagar a conta de água, de gás, né? Isso é o mais difícil do que buscar conhecimento para você ter o seu dinheiro e conseguir ser uma profissional que ganhe bem, que seja bem remunerada, né? Que vai dormir tranquila lá com os bolos que você vai entregar, bonitos, saborosos, né? Então, é isso que vocês têm que colocar em mente, né? Sempre buscar conhecimento, certo? Nosso sonho é entregar sempre um bolo bonito, saboroso, que todo mundo vai amar, que quando as pessoas veem o seu bolo na festa, vão pedir o contato, quando a pessoa comer o seu bolo, a pessoa vai lembrar do teu bolo no outro dia, né? É esse o nosso objetivo, é levar uma experiência legal para o nosso cliente, é fazer com que o cliente sempre volte a encomendar bolos com a gente, né? E para isso a gente tem que realmente fazer um bolo bonito, saboroso, gostoso, né? Ter um diferencial. Então, existem aí alguns erros, nós vamos falar 3 erros aqui fundamentais para você não cometer, né? E para você conseguir aí ser uma confeiteira profissional e não ser uma confeiteira amadora, porque são esses erros aí que também difere você da confeiteira amadora e da confeiteira profissional, tá? Que vai conseguir fazer bolos aí perfeitos, certo? Só uma Ah, dúvida aqui.
A Regivânia tá dando boa tarde, Boa Nena, tarde. também no Facebook, só para não esquecer aqui, o Sérgio Levino também, parabéns, muito sucesso. Obrigada. Mas a Neide Ah, perguntou aqui, essa cobertura serve para recheio também? olha, eu não uso para recheio, ela serve para recheio também, tá? Fora do Brasil é muito utilizada para recheio, mas no Brasil a gente gosta do nosso recheio lá, né? Brigadeira, nossa geleia, nossas ganaches, né? Que eu acho que deixa o bolo mais saboroso para recheio. Mas existem, como eu falei até essa semana, que existem alguns tipos aí de buttercream alemão, que é utilizado muito para recheio em doces franceses, por exemplo, né? Então, tem alguns buttercreams que, dependendo aí dos ingredientes, dá para utilizar como recheio, né? Mas eu não gosto, tá? Eu gosto de utilizar sempre para cobertura, certo? Então, eu prefiro porque os nossos recheios, lá, brigadeiro, ganache, né? A gente consegue fazer, o paladar do brasileiro é mais para isso. Então, eu prefiro. Mas dá para comer tranquilamente a Mas dá cobertura, para né? comer a cobertura, tá, É gente? Não é que maravilhosa, não tá? dá para comer, tanto é que fora do Brasil eles utilizam basicamente buttercream para recheio. Aí fazem buttercream de chocolate, buttercream de frutas vermelhas, buttercream, porque pode ser saborizado aí com o que você quiser, tá? É maravilhoso. Mas eu gosto mais dos recheios nossos, né? Brigadeiro, ganache, geleias, compotas, eu prefiro, tá? Mas dá para comer, tanto é que a gente come a cobertura porque ela derrete na boca, né? Então tem um sabor maravilhoso, mas eu gosto só de utilizar para cobertura mesmo, tá? Mas nada impede de você utilizar para recheio, tá? Porque ela derrete na boca, né? Então, só que ela tem, como eu falei, ela vai para quando ela vai para geladeira, ela endurece, né? Então, pode ver aqui, ó, aqui esse bolo já tá um pouquinho de tempo fora da geladeira, então, mas ela tá ainda durinha, né? Tava na geladeira, então a gente gosta de comer em ponto de corte, né? Que fica macio. Então, quando tá na geladeira o buttercream, ele vai ficar duro no recheio também, né? Então tem que ver isso e os outros não. Então a gente, tá? Mas pode, tá? Pode utilizar se for do gosto, tá? Tem muita gente que usa, tá certo? Então vamos lá para os nossos erros, né? O primeiro erro é você não conhecer as massas e os ingredientes e tudo que envolve fazer um bolo, né? É o que separa as confeiteiras amadoras das confeiteiras profissionais, é o conhecimento das bases e das técnicas, né? Por quê? Porque a gente precisa entender todos os tipos de massa que existe, como é feito cada tipo de massa, por que, que eu vou utilizar essa massa e não aquela outra massa no meu bolo, né? Então imagina aí, você fazendo um bolo para o seu cliente sem entender se aquela massa é adequada para aquele tipo de recheio, sem entender se aquela massa pode ser feita para aquele tipo de bolo. Né? Então imagina você usando aí um ingrediente que você acha que é bom e quando você vai entregar o bolo ao seu cliente, que o cliente come, ele vai sentir aquela coisa que não tá legal, né? Tem algum ingrediente ali que não deixou o bolo saboroso. Então, tem gente que acha que que só existe pão de ló, por exemplo, para fazer bolo, né? Então, não, existe outros tipos de massa para fazer bolo. Então, você precisa entender as coisas, né? Entender aí todos os ingredientes, saber, você sabe a diferença entre por que a gente utiliza óleo e não manteiga? Qual a diferença entre manteiga e margarina? Entre chocolate e cobertura fracionada? Né? Entre essência e extrato. Você precisa entender dos ingredientes, né? Por quê? Para você sempre levar sabor ao seu bolo. Se você utilizar um ingrediente ruim no seu bolo, você vai estar usando pelo menos de forma consciente, sabendo que aquilo ali é ruim, mas você tá tudo bem, teu público aceita, né? E você vai entregar aquilo ali para o teu cliente. E E desde, quando você não entende os ingredientes, você vai acabando vendendo gato por lebre, né? Tem gente que fala assim, ai, eu vendo esse bolo aqui é com ganache
E de chocolate ao leite, maravilhosa. Mas ela fez a ganache com cobertura fracionada ao leite. E tá vendendo como se fosse uma ganache de chocolate. Ela tá enganando o cliente, né? Então, são essas coisas aí que você precisa entender quando a gente fala de ingrediente, né? Saber a função de cada coisa. Por que que eu devo usar o açúcar na minha massa? Né? Por quê? Qual a função do açúcar? O que que o açúcar vai trazer na minha massa? Então, às vezes, o que que acontece? Eu quero modificar uma receita. E vou lá porque eu achei a receita doce e vou tirar o açúcar da minha massa. Mas não pensa que o açúcar tá ali naquela receita, naquela quantidade, porque ele não tem a função só de adoçar. Ele tem um monte de outras funções que é necessário para aquela massa, né? Então, quando você entende todos os ingredientes, entende as técnicas e as bases, você consegue modificar a receita, você consegue criar suas próprias receitas, né? Então, isso é muito importante. E uma confeiteira amadora que não entende essas coisas. E uma confeiteira profissional precisa entender. Se você quer ser uma confeiteira profissional, você precisa ter conhecimento de tudo isso, né? As técnicas para fazer as massas, os tipos de massa, quais os métodos que é utilizado para cada massa, né? Então, eu tenho o método cremoso inverso. Por que eu utilizo esse método cremoso inverso? Né? Qual o resultado que ele vai trazer na minha massa? Então, são essas coisas aí que a gente precisa conhecer, né? Porque senão a gente fica uma confeiteira amadora, pegando receita, tentando receitas aí aleatórias na internet e que muitas vezes não dão certo, né? E você não sabe nem o porquê que deu certo, porque você não entende as bases. E quando você entende as bases e as técnicas, você vai na internet pegar uma receita qualquer e vai conseguir executar corretamente, porque você entende as bases e as técnicas, né? Então isso é muito importante, tá? Uma confeiteira profissional precisa saber aí tudo que faz dentro da cozinha, principalmente quando a gente trabalha com bolos, né? Para não ter perigo aí do cliente nunca mais voltar, do bolo cair, bolo rachar, né? A gente precisa entender de tudo, né, nessa questão, tá? Alguma dúvida? Não, eu ia falar Ah, principalmente dos ingredientes mais básicos, né? Desde a farinha, qual é o tipo de sim, farinha, como tu falou, o açúcar, e até mesmo para deixar o bolo estruturado, né? Porque sim, então, vai fazer um bolo de, 15, de alto, pegando uma receita da internet que nem sabe se aquela massa é para aquele tipo isso. de bolo, né? Então, assim, às vezes tem uma receita mal equilibrada, né? Você tá aí fazendo a receita aí mal executada. Então, existem várias coisas aí que pode fazer com que você tenha prejuízo, né, na tua cozinha quando você não entende realmente as coisas, tá? Ó, bastante gente Ah, entrando aqui, Regivânia, de São Vicente, São a Paulo. Regiane acho que é a nossa aluna, Nossa aluna, Regivânia Araújo. sei. Nós temos uma Nós Regivânia. temos uma. É. A Nena Daniel, do Paraná. A Geralcina tá aí, que é nossa Ah, aluna também. A aluna. Fátima Coelho também tá aí, que é aluna. Poxa, são as alunas. A Fátima falou, boa noite, está muito linda hoje. Ai, obrigada, Fátima. Viu? Hoje estou de visual novo. Aposentei um pouquinho o avental. Deu férias pro avental. Ai, ai. Então, gente, certo? Então, a tua visão sobre a confeitaria muda quando você entende as coisas, né? E aí você não fica presa à receita, né? Você não fica presa à receita aí de internet. Você pode procurar, todo mundo gosta de uma receita, mas quando você bate o olho na receita, você, por exemplo, já sabe ali como você deve executar, quando você entende as coisas, né? Então, isso é fundamental, tá? Um outro, um outro erro aí que as pessoas cometem, e principalmente quando você é confeiteira profissional, isso não pode acontecer, tá? Fale. A Ah, Neide, lá que perguntou se pode usar como aham. recheio lá, ela perguntou se pode usar manteiga com sal para fazer o creme. Pode usar, tá? Tem, vai do Vai do gosto, né? gosto. Tem, Eu gosto de usar sem sal porque eu gosto de ter o controle do sal, mas eu sempre ponho uma pitadinha de sal também.
mas pode usar manteiga com sal. Mas É paladar, é tá? paladar, né? Questão de Tem paladar. alunos Que nossos que usam usa só com só sal com e porque eles sal. adoram usar É, a manteiga com sal ali, né? isso, tá? Então, outra coisa, né, que a gente tem que ter, confeitaria profissional, quem trabalha profissionalmente é imprescindível. Se você não ter padronização na sua cozinha, se você não trabalhar de forma padronizada, você vai ser uma confeiteira amadora, né? Uma confeiteira aí que não trabalha corretamente. Por quê? Quando a gente fala de padrão, a gente fala de balança, né? Então, eu vou pegar minhas balanças aqui. Quando a gente fala de padrão, a gente entra no assunto balança. Por quê? Porque todas as receitas, elas são pesadas, né? Elas devem ser pesadas e não dadas em xícaras, em colheres. Por quê? Porque cada pessoa tem uma xícara, tem uma colher, né? Então, as minhas receitas sempre são dadas em gramas. Por quê? Porque eu sei que quando você for executar a minha receita, vai sair exatamente da mesma forma, né, que eu formulei a receita. Então, quando você tiver dúvidas, eu vou saber te orientar, né? Por quê? Porque você teve lá, você executou a minha receita, né? E aí a gente vai chegar, ó. Então, por que que deu errado? Vamos pensar. Você pesou corretamente seus ingredientes? Porque tá certinho lá, né? Então a gente vai chegar aí ver, por exemplo, a tua massa afundou. Aí a gente vai tentar descobrir o porquê que a tua massa afundou. Primeiro a gente vai o quê? Ver se a receita foi pesada, se os ingredientes foram pesados. Porque eu sei que a minha receita é pesada e a sua vai sair exatamente igual. Agora, quando eu pego uma receita qualquer de internet, né, em xícaras, você não tem exatamente a mesma quantidade. Você não sabe que xícara que está escrito lá na internet, a não ser que tem especificado do lado, mas a maioria não tem. Então, existe xícaras aí de 200, existe xícara de 220, 240 ml, né? Então, você não sabe. E tem gente que pensa que 2 xícaras de farinha é a mesma quantidade aí, em peso, de 2 xícaras de açúcar. E não é, cada ingrediente tem uma densidade. Então, não dá para se basear. Né? Então, por isso que é muito importante você ter as receitas sempre em gramas para trabalhar profissionalmente. Por quê? Porque se de repente eu dou uma receita em xícara, você vai lá e passa ou faz aquela xícara generosa de farinha, né? Além da tua receita não sair exatamente como ela deve sair, você vai perder ingrediente, porque você vai estar colocando farinha a mais que não tem necessidade. E isso vai afetar a sua precificação. E a padronização, a gente precisa ter padronização para a gente conseguir precificar o nosso produto. Não tem como precificar o nosso produto com receitas dadas em xícaras. Fica muito complicado. Então, uma confeiteira profissional precisa de padronização, tá? Fale. A Ah, Lady está perguntando: boa tarde, o boa bolo tarde. coberto com buttercream pode ficar quanto tempo fora da geladeira? Olha, gente, o bolo com buttercream, ele dura aí bastante tempo fora da geladeira, tá? Ele pode ficar assim um casamento inteiro numa mesa lá de festa bonita com o teu bolo lá, tá? Mas eu sempre falo uma coisa, bolo é bolo em qualquer situação, né? Se você deixar um bolo embaixo de 40 graus, obviamente, embaixo de um sol de 40 graus, obviamente que nenhum bolo vai resistir. Pode ser o bolo mais, sei lá, um bolo de concreto, não vai, não vai resistir. Por quê? Porque não é o buttercream que vai derreter, tá? É o bolo inteiro. É a massa, é o recheio que vai começar a ceder, né? Então não é pelo buttercream, é o bolo inteiro. Né? Então o que, que a gente aconselha? Isso vocês devem aconselhar o cliente. Né? Deixar sempre em temperatura ambiente. Pode ficar tempo em cima de uma mesa, mas desde que a temperatura não esteja também num calor excessivo. Né? Aí o que, que você vai fazer? Você vai orientar o cliente a deixar na geladeira e antes, ali minutos antes da festa, Se uma for hora quente, antes né? da festa,
deixar em cima da mesa, né? Então, essa consciência que a gente tem que ter. O Buttercream dura, tá? Ele é maravilhoso, super resistente. Mas a gente tem que sempre utilizar o bom senso, né? Precisa utilizar o bom senso. Porque senão não vai durar bolo nenhum, né? Ganache, chantilly, qualquer bolo embaixo de sol quente vai derreter todinho, E até né? mesmo pela validade, dependendo do recheio, Sim, né, que tá usando, se usa fruta fresca já é se complicado. molha bolo com leite, se usa fruta fresca, né? Então, uma coisa importante também, Tem vários gente, é fatores. saber aí o tipo de calda que você deve e não deve utilizar no bolo, né? Isso é fundamental, né? Então, tem coisas aí que eu não recomendo utilizar. Então, gente, é utilizar o bom senso, tá? Sempre, tá? Sempre é o bom senso. Mas é resistente, né? Mas Ela é tá. resistente, tá? Principalmente os buttercream suíço e italiano, tá certo? Podem ficar bem tranquilas. O buttercream é mais difícil da gente trabalhar com ele no frio do que no verão, no calor, tá? Então, a gente estava falando de padronização, né? Então, uma confeiteira profissional precisa enxergar que aquilo ali é um negócio e que é uma coisa séria. Então, a padronização vai manter a qualidade do produto e faz você precificar corretamente. Por quê? O que vai acontecer? Quando você for entregar um bolo ao seu cliente, o que vai acontecer se você fez um dia de um jeito, né? Você pesou tanto na montagem do bolo, tem que utilizar a balança, né? Tem que ter um padrão na execução das receitas. Por quê? Porque sempre você vai entregar um produto da mesma forma para o cliente. Vamos supor que um dia você entregou um produto de um jeito. O cliente amou o seu produto e te indicou para outra pessoa. Você vai lá e faz o teu produto pesando de outra forma, sei lá, colocou mais recheio dessa vez, ou menos recheio. E o cliente achou mais enjoativo, ou achou ruim, ou não sei o quê, entendeu? Então, isso é muito importante, ter padronização, porque daí a gente vai ser profissional, a gente vai levar sempre qualidade para o nosso cliente, né? Sempre da mesma forma, e o cliente sempre vai voltar, né? Então, isso é muito importante, certo? E é uma tendência do cliente que compra um bolo, se ele Uhum. gostar, amor, ele vai querer ter aquela experiência de novo. Então é uma Sim, tendência, quase que 90% dele pedir o mesmo sabor. E com se certeza. vem diferente, porque já acontecia muito quando É. tu vendia, né? A Sempre o mesma cliente cliente pedia pediu o sempre mesmo o sabor. mesmo sabor, porque ela gostou É, muito, não queria errar pedindo o outro, né? De repente, sei lá. é, E aí, se faz diferente, se sai do padrão, é. aí já Aí complica o já negócio. complica, né? Então, padronização é muito importante, tá? Então, quem não utiliza balança, hoje, profissionalmente, se você for trabalhar como profissional realmente, tem que começar a pensar nessa questão da balança, tá? Que é muito importante, certo? Outra coisa aqui, bem importante, né? Um terceiro erro é você não seguir processos, né? Não entender lá o porquê das coisas, a gente já falou um pouquinho. E o que é não seguir processos? É você não seguir os processos na execução das receitas, por exemplo, né? Por que o tal ingrediente entra depois e não antes na tua receita? Por que eu tenho que. Por que o meu recheio tem que ficar dessa forma e não daquela forma? Por que eu tenho que chegar nesse ponto aqui na panela? Né? Então, é o modo, os processos que você executa. Por que eu tenho que fazer o mise en place? Né? O que é mise en place? É você organizar os seus materiais, é você pesar os ingredientes antes de começar uma receita. Por quê? Pensa você falando no telefone ou, sei lá, atendendo um cliente lá no WhatsApp e pegando a farinha aqui, pegando não sei o que aqui, pesando aqui e de repente você esqueceu lá do óleo na tua receita. Daí, né? Aí você vai perder a receita. E daí vai ficar complicado. Então, fazer o mise en place, ter organização, né? Pesar os ingredientes antes de fazer uma receita é muito importante. Respeitar os processos, porque para tudo tem passo a passo. Para fazer as receitas tem passo a passo. Para vender o seu bolo tem passo a passo. Para montar um bolo existe um passo a passo de montagem.
né? Porque se você não respeitar as etapas, com certeza você vai acabar aí, às vezes, tendo prejuízo e sérios problemas, né? Durante a sua receita, durante a execução aí de alguma coisa na hora de entregar o bolo, né? Então, você precisa respeitar os processos, né? E uma confeiteira profissional segue os processos, respeita os processos, para que a gente não tenha problemas, né? Então, o que acontece? Saber o porquê das coisas, é como eu estava falando. Numa ganache, por exemplo, por que a gente faz a emulsão numa ganache, né? Por que a minha massa, o que eu posso fazer caso a minha massa talhar, né? Quando a minha massa afundar no forno, o que eu posso fazer para tentar, na próxima vez, não acontecer isso de novo? Né? Então, quando a gente segue os processos e entende os porquê das coisas, a gente consegue ter clareza, né? E errar menos na nossa cozinha. Porque ainda assim, seguindo etapas, seguindo processos, seguindo passo a passo, muitas vezes a gente erra, né? E erra. Imagina você não seguindo, né? Imagina você não tendo um passo a passo. Com certeza você vai tentar aí fazer sozinha e vai acabar não conseguindo. Né? Então é importante que você siga processos, tá? Tem processo para tudo, tá? A Hum. Patisserie Bolos perguntou aqui no Instagram: você aconselha vender por peso ou por tamanho de Por bolo? tamanho, por tamanho. Por tamanho. É um assunto aí que eu sempre levo para minhas alunas. E eu nunca, gente, eu nunca gostei nem de comprar bolo por quilo, tá? Para mim, assim, bolo por quilo é bem complicado. Primeiro porque quando a gente vamos entrar nesse assunto agora. Até aquela questão da massa leve, né? E a Então, massa pesada. existem várias coisas aí que eu não gosto na questão do bolo por quilo. Primeiro que, quando a gente trabalha por quilo, a gente faz lá o nosso bolo, tá? Tudo certinho. E de repente a gente combina um valor com o nosso cliente, né? Que ele vai pagar R$ 200 no bolo. E aí, quando você vai pesar o bolo, né? Ele pediu um bolo de 2 quilos e vai dar R$ 200. Quando você for pesar o bolo, vai passar. Vamos supor que passou. Aí você vai falar para o cliente que, olha, deu 250, porque passou, sei lá, 1 quilo a mais, um meio quilo, sei lá, agora eu não vou fazer cálculo. E aí, o que vai acontecer? Você vai ficar constrangida de pedir, né, para ele e cobrar isso dele, porque você já tinha falado o valor, né? E o cliente às vezes pode ficar chateado. Ou o que acontece? Quando você não cobra, você vai sair perdendo, né, dinheiro, porque você passou lá o valor. E então eu não gosto, tá? Eu sempre também passava raiva, às vezes. Eu era uma cliente que às vezes eu ficava chateada quando eu encomendava bolo por quilo e dava lá, passava um monte, né? Pedia 2 quilos de bolo, passava 3, 4 quilos de bolo. Então eu não gosto. E o que acontece quando a gente vende bolos por quilo? Muitas vezes a gente vai ter o mesmo trabalho para fazer um bolo. Então, às vezes, você vai utilizar uma massa mais leve com um recheio mais leve. E aí você vai fazer o mesmo bolo com uma massa pesada, com recheio pesado. Só que eles vão render a mesma fatia, o A mesmo tanto mesma de quantidade de fatia, fatia. né? E você vai pesar o bolo lá, vamos supor que você trabalha aí com mais de um tipo de massa, mais, né? Enfim, aí dois estilos de bolo diferentes. E quando você for pesar, às vezes você gastou até a mesma coisa para fazer o bolo, o trabalho, deu até mais trabalho para fazer aquele bolo. E você vai pesar e vai ser mais leve do que o outro bolo. E vai render a mesma quantidade de fatias, E vai ter que cobrar né? mais E vai ter barato. que cobrar mais barato. Sendo que deu o mesmo Sendo que deu o trabalho. mesmo trabalho, sendo que vai render a mesma coisa para a pessoa, né? Vai render todas as pessoas vão comer aquela quantidade, aquela fatia, né? Então eu não gosto de cobrar bolo por quilo, tá? Então assim, por tamanho é bem mais simples tanto para você quanto para o cliente. Por quê?
Porque você já vai dar o valor final, já vai deixar no teu cardápio lá o valor do bolo e o adicional, né? Se caso ele, dependendo do que ele quer na decoração, a flor, escultura, qualquer outra coisa que ele queira na decoração, né? E o cliente prefere, tá? A gente fica naquela coisa, né? Ai, será que o cliente vai aceitar? Aqui na minha cidade eles estão. Eles não aceitam essa coisa de coisa. É tudo que é uma questão de posicionamento e educar o seu cliente para isso. Né? Então, quando ele vê que é muito mais fácil você oferecer o bolo, o valor total para ele já, ele vai gostar, né? Então é uma questão da gente se posicionar e da Não vai gente ter mostrar surpresa. o melhor disso para o cliente, né? Então ele não vai ter surpresa. Só o que acontece? A pessoa normalmente vem perguntar pra gente, né? Ah, quantos quilos tem esse bolo? Você pode falar, olha, é um bolo de tantos que rende tantas fatias, né? E pronto, né? Tantas pessoas podem comer esse bolo. Então é isso que você tem que levar para o cliente, Esse bolo aí né? dá quantas fatias? Esse bolo aqui em torno de 15 fatias. Esse é um aro 13, né? É, Aro 13 de 15 15, centímetros de altura dá. 15 fatias de 100 gramas por pessoa. Então dá 1,5 kg mais ou É, menos. né? Então não precisa, né? Não tem necessidade. Então eu vou cobrar o valor total do bolo. Daí ele vai escolher a decoração, né? Ou se você trabalha já com a decoração inclusa, daí é uma questão de você estipular, né? Mas é muito mais fácil, tá? Porque daí a gente consegue trabalhar, é mais fácil assim para cobrar, né? A gente não fica naquela coisa de passou o quilo, é bem mais fácil, né? Eu acho. E eu oriento as pessoas assim, cobrar por tamanho, tá? E não por quilo. Certo, gente? Então era isso aí que eu queria passar para vocês. Então, para você ser uma confeiteira profissional, você não deve aí cometer esses erros, né? Cometer esses erros aí de não conhecer as bases e as técnicas, não ter padronização, né, na tua cozinha e não saber executar, não seguir os passos, não seguir os processos que devem ser feitos, né? Porque só assim você vai conseguir ser uma profissional de verdade, uma profissional com posicionamento, né? Ter autoridade naquilo que você faz. Precisa buscar conhecimento, certo? E eu vou cortar o bolo aqui com vocês hoje, porque eu falei ontem, né, que a gente ia cortar. Então eu vou cortar esse bolo aqui. Ele é de limão siciliano, de ganache de limão siciliano com a massa de blueberries, mirtilos, né? Então é um bolinho aí bem saboroso, uma delícia. E quem come um bolo assim, né? O cliente que recebe, que encomenda um bolo assim, com certeza ele vai ver que o teu bolo é diferenciado, né? Não necessariamente a gente precisa trabalhar com ingredientes aí mais caros do mundo. Não, né? Não precisa. Mas dependendo do teu público, né? Dá para trabalhar. Então a gente define públicos para trabalhar, né? Para a gente poder aí conseguir que o cliente valorize o nosso trabalho e não fique ali implorando preço, né, pedindo desconto, né? Então tudo é uma questão de posicionamento, tá? E de como a gente se coloca para o nosso cliente. Deixa eu tirar aqui. Então a gente tem que deixar o bolo sempre em ponto, tirar sempre, comer o bolo de festa assim, né? Esse tipo de bolo. Muito gelado, eu não gosto, tá? Eu gosto sempre de deixar ele em temperatura ambiente para comer. O que é temperatura ambiente, né? É 18, 20, 22 graus, isso é temperatura ambiente, né? Tirar da geladeira Tirar uma da horinha. geladeira um pouquinho e deixar 1 hora, 40 minutos pelo antes. menos uma horinha antes ali. Eu gosto porque o bolo fica muito mais saboroso, tá? E num ponto de corte também. Ó, então eu vou mostrar aqui como é que ele tá por dentro. Olha só. Deixa eu virar aqui. Então é um bolo aí muito saboroso, né? Uma combinação aí de sabor muito legal, muito gostoso, né? Então ele é ganache de
limão siciliano e a massa tem blueberry na massa, tá? É uma massa muito úmida, muito saborosa, maravilhosa, né? Se tem aluna aí que já fez essa massa, pode falar, que é maravilhosa. Acho que a Fátima fez. Hum, tá difícil de olhar pra ele, hein? Vontade de comer. Então é isso, gente. Muito obrigada.